Os quadrinhos possuem muitos tipos de heróis, com diversas formas de poderes únicos e incríveis. Mas às vezes, coincidentemente ou não, surgem alguns heróis que são muito parecidos, por assim dizer. Seja em seu visual ou em sua gama de poderes, algumas vezes os heróis dessas grandes empresas parecem copiar heróis já conhecidos. É como dizem, nesse mundo nada se cria, tudo se copia. E é exatamente sobre esses heróis e vilões muito parecidos que falaremos hoje. Se inscreve no canal para não perder os vídeos de quadrinhos. Eu sou o Ed e esse é o Quarto do Gálico. Sejam bem-vindos. Vamos começar falando sobre a Tropa Nova e a Tropa dos Lanternas Verdes. Ambos são um grupo de alienígenas vindos de todos os cantos da galáxia, que recebem poderes cósmicos e passam a agir como policiais de todo o universo. A Tropa Nova surgiu sendo um exército de elite do povo Xandarian, mas veio a se tornar responsável por cuidar tanto da Via Láctea quanto de Andrômeda. A fonte de seus poderes é a Força Nova, uma energia quase ilimitada que é gerada pelo supercomputador vivo conhecido como Mente Mundial. Enquanto isso, a Tropa dos Lanternas Verdes foi criada pelos Guardiões do Universo. Os Lanternas desde o início foram criados como guardiões de todo o universo, e na verdade se dividem bem mais que somente os Lanternas Verdes, possuindo lanternas de todas as cores do arco-íris. Posso até apresentar todas essas cores e seus maiores campeões em um vídeo futuro. A fonte de energia dos lanternas é a força de vontade, mas para utilizar esses poderes é necessário utilizar um anel que precisa ser recarregado em uma lanterna mística. Mas o planeta Oa é a base dos Lanternas Verdes, e lá existe uma grande lanterna que é responsável por energizar todos os anéis e as lanternas. Os Novas possuem entre seus poderes super força, velocidade, resistência, agilidade, reflexos, fator de cura acelerado, capacidade de voar, gerar e lançar energias em forma de disparos pelas mãos, e a Mente Mundial é capaz de passar informações aos Novas, como identificar formas de vida, traduzir linguagens, localizar informações, identificar poderes, além de praticamente qualquer outra coisa que os Novos necessitem de informação. A não ser que o roteirista queira deixar um mistério. Aí, a Mente Mundial não vai conseguir identificar. Enquanto isso, os Lanternas Verdes podem criar o que quiserem através de sua força de vontade. É necessário que o portador imagine o que quer e canalize sua força de vontade para que o anel crie uma forma de energia que projeta o que o portador deseja. Os Lanternas também podem voar, criar campos de força, lançar energias pelas mãos e, dependendo da história e do roteirista, pode até viajar no tempo, se tornar invisível, mexer com a mente das pessoas, além de uma lista muito grande. Afinal de contas, os níveis de poderes na DC são altos, e como os Lanternas são um grupo muito poderoso, eles precisam ter muitos poderes. O anel para os Lanternas também age como a Mente Mundial, fornecendo inteligência, servindo de scanner, tradutor, basicamente as mesmas coisas. E quem copiou quem, afinal? Bem, é difícil dizer. O Lanterna Verde, policial espacial, só viria a aparecer em 1959, enquanto Nova apareceria pela primeira vez em 1966. Mas a Tropa Nova, uma organização que patrulhava o universo, apareceu em 1979, enquanto a Tropa dos Lanternas Verdes, desde o início, sempre teve essa responsabilidade. Então fica a seu critério qual deles copiou quem. Mas mesmo eu gostando muito mais da Marvel, nesse caso os Lanternas Verdes são melhores. Agora vamos falar de uma cópia bem conhecida que não podia faltar na lista. Eu estou falando de Deadpool e Deathstroke, ou o Exterminador. Essa é uma história conhecida. Deathstroke surgiu como um vilão dos Jovens Titãs e com o tempo ganhou tanta popularidade que passou a enfrentar os maiores nomes da DC. Deadpool foi criado como uma sátira de Deathstroke, e isso já foi assumido pela Marvel. Ele também surgiu como um vilão, sendo inimigo dos X-Men. Com o tempo, ambos os personagens saíram do lado dos vilões para se tornar algo como anti-heróis, e algumas vezes entram em confronto com outros heróis. Suas formas de luta são iguais, utilizando espadas e armas em batalha, e até o nome Deadpool, Wade Wilson, é uma cópia do nome de Deathstroke, Slade Wilson. Mas apesar de tantas semelhanças, isso termina aí, já que a temática das histórias dos personagens são bem diferentes, com Deathstroke tendo histórias mais sérias de traição e espionagem, enquanto Deadpool é muito mais zoeiro, quebrando constantemente a quarta parede e não se levando a sério. Mas ambas as histórias ainda são bem violentas. Outros que dão pra ver de longe as semelhanças, e isso está em seus nomes, são o Arqueiro Verde e o Gavião Arqueiro. Mesmo que a origem dos personagens seja diferente, eles possuem muita coisa em comum. Começando pela questão dos dois serem os arqueiros mais habilidosos de seus universos. O temperamento dos personagens é muito parecido, conhecidos pela sinceridade e impetuosidade. Eles também possuem um pavio curto e mesmo entre seres tão poderosos, sempre fazem a diferença e escapam de batalhas mortais. Ainda, os dois heróis também já morreram e voltaram dos mortos para contar a história. Ambos os protagonistas já tiveram uma namorada que começava com Black, preto em inglês, sendo a Black Widow, Viúva Negra no caso do Gavião, e Black Canary, Canário Negro no caso do Verde.
Mas o relacionamento de Clint Barton, o Gavião Arqueiro, com Natasha Romanoff, a Viúva Negra, não foi algo tão sério. Diferente de Oliver Queen, o Arqueiro Verde, e Dina Drake, a Canário Negro, que tiveram um relacionamento duradouro nos quadrinhos. E principalmente, ambos os heróis são membros importantes do maior grupo de heróis de seus universos. Os Vingadores para Clint e a Liga da Justiça para Oliver. Agora o caso do Soldado Invernal e do Capuz Vermelho, há semelhanças, mas elas estão nos detalhes, ou talvez nem tanto assim. Ambos os personagens eram sidekicks, parceiros de grandes heróis. Jason foi o segundo Robin e lutou ao lado do Batman, enquanto Buck foi o parceiro do Capitão América durante a Segunda Guerra. Jason foi o Robin que o público menos gostou, pois não parecia original e era irritante. Por essa razão, ele se tornou o primeiro personagem a morrer nos quadrinhos por causa do público, já que a DC abriu uma votação para saber o destino do garoto, e o público votou por sua execução. Ele acabou morrendo nas mãos do Coringa, de uma forma incrivelmente violenta, sendo espancado por um pé de cabra e depois sendo explodido dentro de um galpão. Enquanto isso, Buck era um ajudante e bom amigo de Steve Rogers, mas morreu de forma heróica no mesmo acidente que colocaria Steve para dormir no gelo. Ele morreu tentando desativar uma bomba alemã. E ambos os antigos companheiros se tornaram de forma melhorada para continuar o legado. Jason, na verdade, sobreviveu a tudo que passou e, com raiva por Batman não vingar sua morte, decide começar ele mesmo a realizar sua vingança. Buck sobrevive à explosão, perdendo um braço, e é capturado pelos soviéticos, que lhe dão um braço de adamantium, um treinamento de espionagem e assassinato, e fazem lavagem cerebral nele. Dessa forma, Jason surge como Capuz Vermelho, um vigilante de Gotham que não poupa os criminosos, os executando sem piedade, enquanto Buck retorna como Soldado Invernal, praticamente uma lenda na época da Guerra Fria, um soldado capaz de assassinar e sabotar qualquer coisa, sem ser visto, sem ser capturado, completamente invisível, um fantasma, um soldado perfeito. E aqui está mais uma semelhança entre os dois personagens. Antes de serem mortos, os parceiros não eram tão queridos ou interessantes. Eram somente parceiros, muitas vezes servindo mesmo para alívio cômico ou para serem capturados como reféns. Mas agora eles voltaram de formas badass, malvadões, se virando sozinhos, contando somente consigo. E ambos entraram em conflito com seus antigos mentores. Capuz queria vingança não só contra o Coringa, mas contra o Batman, exatamente por não ter feito nada contra o seu assassino. E pior, tendo rapidamente arrumado um substituto para ele, no caso Tim Drake, que era muito mais querido pelo público. Enquanto o Soldado Invernal era uma máquina de matar sem mente e que passou nas mãos de diversos vilões. E como Steve Rogers é uma pessoa leal como nenhuma outra, ele não permitiria que seu melhor amigo fosse usado dessa forma, ou que fosse condenado por crimes que não sabia que estava cometendo. E mesmo passando o tempo sendo quase vilões, por fim eles se tornaram anti-heróis, com o Capuz não matando mais tanto assim, só de vez em quando o dedo escorrega no gatilho, e Buck chegando até mesmo a se tornar o Capitão América, depois da morte de Steve após a Guerra Civil. E esses foram somente alguns exemplares de super-heróis muito semelhantes entre as duas empresas dos quadrinhos. Eu sei, faltou muita coisa. A lista de heróis que eu me lembro na hora que eu penso sobre essas similaridades é bem extensa. Então se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos de heróis parecidos dos quadrinhos. Deixe o gostei se curtiu o vídeo, compartilha com amigos que gostam de quadrinhos e comenta outros heróis que são muito parecidos. Não precisa fazer parte da Marvel ou da DC, podem ser da Image Comics, da Dark Horse, de onde vocês quiserem. Me segue no Twitter. E por enquanto é isso, muito obrigado e até!